Olá amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma especial no coração dos irmãos que estão em casa e também de alguns irmãos que estão aqui também presentes nesse momento. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 31. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo de número 31. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh glória. Meu amigo, faça a gentileza para mim, meu irmão, por favor. Glória a Deus. Enquanto você abre aí, Lucas capítulo 15, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Eu vou repetir. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Está tomando posse dessa palavra aí, meu irmão? Está tomando posse dessa palavra aí? Eu vou repetir mais uma vez para você tomar posse. Olha só. O pai lhe respondeu: meu filho, é para você essa palavra, meu irmão. É para mim, é para você, é para nós. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Vamos orar. Pai querido, maravilhoso, Deus amado e santo, obrigado por essa noite especial, esse momento oportuno que temos, ó Deus querido, de podermos consagrar ao Senhor esse momento maravilhoso, esse culto na tua casa. Deus querido, em nome do teu filho Jesus, fala conosco, fala com o teu povo, fala com a tua igreja nessa noite, pelo poder da tua palavra. Meu Deus querido, que a tua palavra seja uma revelação para o coração, para a mente, para a alma de cada um dos irmãos. Ó Deus querido, que o Senhor dê o entendimento, o discernimento, a visão, tudo que a tua igreja, o teu povo precisa para compreender essa palavra. Em nome de Jesus, faz a tua obra. Meu Senhor, me capacita nessa noite com poder, autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o teu nome seja glorificado, pois é o único nome sobre todo nome, dado entre os homens, os quais eles devem ser salvos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento aí, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero, da parte de Deus, eu quero ser usado nessa noite. Que o Senhor me capacite e me use numa direção profética que Ele tem colocado ao meu coração a respeito dessa palavra, a respeito dessa Santa Ceia. Essa Santa Ceia é uma ceia especial, é uma ceia de resgate. Se você entender melhor, se você parar para fazer um panorama bíblico geral, você vai entender que na verdade a ceia do Senhor, ou melhor, a crucificação, o sacrifício de Jesus, o ato dele receber sobre si os nossos pecados, sobre o seu corpo, o meu e o teu pecado, levar as nossas doenças, o ato dele derramar o seu sangue por cada um de nós, tem um propósito. O propósito é um resgate, resgatar as pessoas que estão longe de Deus, para trazê-las para próximas de Deus.
Aqueles que estavam longe, agora podem estar perto, por meio do sangue de Jesus. Aquilo que separava, já não separa mais. O pecado que separava, a cédula que condenava, que apontava de acusação contra nós, já não tem mais poder, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nos dá a honra, a graça de podermos estar com Cristo. Isso se chama resgate. O que Jesus fez por cada um de nós é o resgate, é trazer para perto, trazer para junto aqueles que estavam longe, sem esperança, esquecidos, em meio ao pecado. Mas escuta, parece que continua, mesmo depois de Jesus ter derramado o seu sangue, mesmo depois de Jesus ter pagado o preço por nós na cruz, mesmo Ele tendo levado sobre o seu corpo nossas doenças, nossas feridas, nossos pecados, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pelo sofrimento que Ele passou, nós fomos curados, fomos libertos. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, não sobre nós. Nós temos paz porque Ele pagou o preço por nós. Mas estamos em 2020, 12 de julho, e ainda a mesma distância continua nas pessoas. A mesma fraqueza espiritual continua no coração das pessoas. A mesma distância espiritual continua em muitas pessoas. Eu não estou dizendo somente pessoas que não conhecem a Cristo. Eu estou dizendo também daqueles que um dia já se entregaram a Ele. Eu estou dizendo também aqueles que um dia já renderam o seu coração, já tomaram a ceia, já foram batizados nas águas. Aqueles que um dia talvez já ministraram, já tocaram, já cantaram, já pregaram, já serviram ao Senhor em alguma hora, algum momento na obra de Deus. Mesmo esses, mesmo aqueles que já têm tanto conhecimento, talvez já fez um curso teológico, talvez já tenha o conhecimento da palavra, já ensinou a tantos, e mesmo assim ainda continua uma distância. Nós vemos, infelizmente, a cada dia mais, nós não vemos as pessoas se aproximar de Jesus, vemos as pessoas se distanciar de Jesus. Nós vemos os pecadores, aqueles que não conhecem a Deus, querendo Deus, e aqueles que conhecem a Deus, virando as costas para Deus. Nós vemos pessoas que não conhecem a Deus, que estão em meio ao pecado, estão desesperadas, querendo uma ajuda, e de repente quando Jesus estende a mão, elas querem Jesus. E quando elas se encontram com Jesus, elas abraçam, elas amam, elas se arrependem, elas confessam o pecado. Elas nunca viveram isso antes. Então elas querem Deus, elas se envolvem com Deus, elas querem a fé, elas querem o amor, elas querem estar na igreja, elas querem estar com Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é especial, deve ser assim. O grande problema é que em meio aos passados dias há um abandono, há uma rejeição, há um desprezo. É muito parecido com o que acontece no casamento. No começo há um namoro, e de repente os dois não vêem a hora de estar juntos. Eles se amam, estão apaixonados, tem até planos de fugir juntos para um lugar, para uma ilha deserta, se jogar eles lá, eles querem. Eles acham que tudo é só paixão, só amor. Ficam iludidos, e de repente passa-se os dias, casam-se, agora já nem beija mais, já não anda mais de mão dadas, já desprezam um ao outro, já não tem mais a saudade que tinha antes, já não abraçam mais um ao outro, vivem como duas pessoas que se conhecem, mas são desconhecidas. Isso acontece com pessoas que de repente elas querem um trabalho, e de repente elas se esforçam, estudam, conquistam o trabalho, daqui a pouco ela começa a rejeitar o trabalho, ela começa a desprezar o trabalho. Isso acontece em várias áreas das nossas vidas, acontece isso. A pessoa compra um carro, ela lava todo dia o carro, passou 8 meses, 9 meses, só lava com chuva, já não curte mais, já começa a desprezar. Mas o pastor está fazendo uma comparação de Jesus com todas essas coisas. Irmãos, é só um exemplo. Nós usamos todas essas coisas, e nós temos as mesmas atitudes que temos em meio a essas coisas, temos também com Jesus. Esse é o grande problema. As mesmas atitudes que temos com todos esses detalhes que não deveríamos ter.
Se você comprou o seu carro, cuida dele, continua cuidando dele. Ele pode te levar muito longe ainda. Se você se casou, volte ao primeiro amor com o seu namorado, com a sua esposa, na verdade. Torne um namorado dela, a namorada dele. Que vocês vivam intensamente um relacionamento de amor. Vivam namorando a cada dia. Isso é bom demais, isso aí prolonga, ajusta, levanta o casamento, é bom. No seu trabalho, volta a ficar animado, volta a levantar, mas sendo com vontade de trabalhar, com ânimo, com vontade, com garra. Se anima. E com Jesus, pastor, o que é que nós faz? Volte ao primeiro amor. Volte na fé, volte a acreditar, volte a crer em milagres, volte a crer em Jesus, volte a ter fé. Volte. Não deixe apagar a chama que está no teu coração. Volta para casa, filho amado. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para pregar aqui nessa noite. Esse é o tema desse culto. Volte para casa, filho amado. O grande problema é que a gente começa a desprezar. A Bíblia fala no Lucas 15, no Evangelho de Lucas capítulo 15, sobre uma parábola que Jesus conta de um filho pródigo. É aquele filho que gasta tudo. É aquele filho que perde o amor pela casa do pai. É aquele filho que perde o amor pelo pai. É aquele filho que despreza o pai. É aquele filho que não enxerga as coisas boas que ele tinha. É aquele filho que só olha para aquilo que o pai pode dar, e não mais para a presença do pai. O que mais importava para ele eram as bênçãos, as coisas que ele poderia receber. E aquele que acha que recebendo as bênçãos ele já vai ter tudo, ao ponto de virar as costas para o pai. Essa parábola mostra quando um pai tem dois filhos, e o filho mais novo chega para o pai e diz: pai, me dá a parte da herança que me pertence. E o pai divide entre eles a herança. Aquele filho pega o seu dinheiro e vai para uma terra bem longe, e lá ele gasta tudo com coisas erradas, com meretrizes, prostituições. E de repente há uma fome naquele lugar onde ele está. E ele procura emprego e começa a trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia diz que a fome que era tanta naquela terra, que ele tinha vontade de comer da comida que os porcos comiam, e nem isso davam a ele. Ele então, caindo em si, ele diz: até os jornaleiros, empregados de meu pai, têm do bom e do melhor, e eu estou aqui morrendo de fome. Ei, irmão, não precisa você chegar a sofrer, comer, entre aspas, como diz o popular, o pão que o diabo amassou, para você dar valor a Deus. Você não precisa chegar a olhar para a lavagem com interesse de comer ela. Você não precisa esperar o momento de querer comer a comida que os porcos comem, de querer ser desprezado, esquecido, jogado, para você enxergar o valor que você tem e o valor que o pai tem. O grande problema é que quando nós paramos de enxergar o pai, na verdade a gente perde a visão de si mesmo. Eu vou repetir. Quando a gente para de enxergar o amor do pai, a gente perde o valor de si mesmo. Aquele filho, quando vai embora da casa do pai, o pai permaneceu o mesmo. O pai permaneceu na mesma casa, o pai permaneceu com o mesmo amor, o pai permaneceu com a mesma bênção, o pai continuou sendo o mesmo. Quem mudou em tudo isso foi o filho. Ele deixou a casa do pai, ele abandonou o pai, e quem mudou foi ele. Não foi o pai que mudou, não foi o pai que ficou diferente, não é ele que mudou. Ele que virou as costas, ele que ficou diferente, ele que parou de enxergar o pai como deveria enxergar. Tem muita gente que parou de enxergar Deus como deveria enxergar. Tem muita gente que deixou de enxergar Deus com os olhos da fé, com o coração de temor, com os olhos de santidade, enxergando que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é digno, Ele é amor. Tem muita gente que parou de enxergar Deus como deveria enxergar. Falta temor no coração dos homens, falta amor no coração das pessoas, falta santidade, porque vivemos em meio ao pecado. Escuta, para refletir essa noite em nome de Jesus, e deixa Deus falar no seu coração, falar na sua alma neste momento. Volte para casa, filho amado. O pai continua sendo o mesmo, o pai continua te amando, o pai continua tendo tudo para te dar. Tudo que eu tenho é seu, filho. Volte para casa, volte para casa, volte ao primeiro amor. Volte a ter fé. Volte, irmão, ei. Volte a pegar
nesse pão. Volte a pegar nesse pão. Volte a pegar nesse suco da uva com santidade. Volte a tomar a ceia com temor no coração. Volte a chorar na mesa com Deus. Volte a se arrepender do pecado. Volte a ter medo de pegar isso aqui. Volte a ter o temor, a entender o poder de Deus. Volte a enxergar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores. Volte a enxergar quem você é. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas deixam de enxergar quem elas são. Aquele filho não enxergava mais quem ele era. Ele não enxergava mais a real condição que ele vivia. Somente quando ele passou por um mais terrível sofrimento, uma terrível humilhação, ao ponto de querer comer da comida que os porcos comiam, somente aí então que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele percebe que ele estava distante. Ele mesmo disse: na casa do meu pai os empregados têm do bom e do melhor, e eu aqui perecendo de fome. O que ele estava dizendo é: na casa do meu pai continua sendo bênção. Na casa de meu pai até os empregados têm do bom e do melhor. Na casa de meu pai tem amor. Na casa de meu pai tem o que eu preciso. E eu estou aqui. Quando ele para refletir, ele passa a se enxergar. E é isso que Deus está fazendo hoje em muitas pessoas. Deus está colocando um espelho na sua frente hoje. Pare para se enxergar. Pare para ver o estado que você está. Deixa de ilusão, pare de ilusão. Pare de viver de status só por causa de uma foto bonita postada no seu stories do Instagram, no seu status do WhatsApp, e você acha que está tudo lindo, tudo perfeito. Não está. O seu coração está gritando por Deus, a sua alma está chorando por Deus, mas o seu orgulho não te deixa voltar, a sua soberba não te deixa enxergar que você está longe e você está distante e você não volta. Ei, filho, volta para casa. Volta para casa, volta para casa. Não permita que o orgulho te deixe cego. Não permita que o orgulho apague da tua vida aquela fé no teu coração que você tinha. Aquela fé no teu coração que você tinha diante de Deus. Quando você via alguém falar mal de Deus, você se levantava e você queria até brigar. Não é correto brigar, mas aquela coisa de defender Deus que você tinha, aquele temor no coração em relação ao pecado, quando o Espírito de Deus dizia para você: não faça isso, você dava 2 passos para trás e você tinha medo, temor, respeito por Deus. Isso precisa voltar, porque isso nunca deve ser abandonado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. Quem está mudando é você. Então volta. Então volta. Então volta. Oh, volta, filho. Volte a ter alegria por um pecador que se arrepende. Volte a ter alegria por um pecador que se arrepende. Talvez você tenha se tornado um crente que zomba do pecado, que quando alguém conta uma história do que fez, do que cometeu, o pecado que realizou, você briga com a situação e você zomba daquilo. E você precisava voltar a
ter nojo do pecado, a se arrepender do pecado, a orar pelo pecador, para que ele volte para a fé, para que ele volte para Jesus, para que ele volte ao temor, para que ele volte em Cristo. Volte para casa, filho. Volte para casa, volte para casa. Deixa Deus trabalhar no seu interior, trabalhar na sua alma nessa noite, em nome de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem muito pessoal. Eu não venho simplesmente trazer uma pregação, eu venho trazer para você um recado de Deus. Volte para casa, filho. É algo pessoal, é com você, meu irmão. É com você, é com você. Volte para casa. Volte para casa. Na casa do Senhor, na casa com o Pai, é o teu lugar. Escuta. Havia um filho, o filho mais velho. Ele não tinha saído de casa. Ele tinha continuado na casa, ele tinha continuado com o pai. Até então, quando olhamos pela história, está tudo lindo, porque aquele filho não saiu, aquele filho está na casa, então está tudo lindo, está tudo perfeito. Mas não está. Ele estava na casa, mas ele perdeu a alegria por um filho que volta. Quando o filho voltou, o pai preparou uma festa, deu para ele uma aliança, sandália nos pés, uma nova túnica, mandou matar um novilho cevado, preparou uma festa, deu um beijo, um abraço no filho. Estavam todos festejando, danças, alegria, festa, porque o filho voltou, o arrependimento chegou novamente, o filho está em casa, é momento de festa, momento de alegria. Mas o filho que já estava na casa, ele não se alegrava por um pecador que se arrepende, ele não se alegrava por um filho que voltava. Ele precisou ser corrigido pelo pai. Ele começou a reclamar, mas como que ele recebe as coisas e eu não recebo? O pai teve que abrir a visão dele, porque ele estava na casa, estava com o pai, mas deixou de enxergar o que ele tinha. Era muito perigoso, amanhã ou depois, aquele filho mais velho sair também. Porque quando você deixa de enxergar as bênçãos que você tem, a graça que você tem, você perde a visão. O pai teve que ajustar a visão dele. O pai disse para ele: filho, era importante se alegrar pela volta do seu irmão. Mas pai, o Senhor nunca me deu nada para festejar com meus amigos. Eu sempre estive aqui com o Senhor, e o Senhor nunca me deu um novilho para eu matar e festejar com meus amigos. O pai disse: filho, tudo o que eu tenho é seu. Você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Você, filho, que não saiu da presença, está na casa, está com Deus, mas talvez você tenha deixado de enxergar que tudo o que Ele tem é seu. E eu quero ser essa voz profética nessa noite, como um pai dizendo para você: filho, tudo que eu tenho é seu, é seu, é seu, é seu, é seu. É seu, a bondade, a graça, a misericórdia, a bênção, a segurança, a saúde, o milagre, tudo que eu tenho é seu, é seu, é seu, é seu, é seu. Recebe isso, aleluia. Tudo que eu tenho. Ai, irmãos, eu fico encantado com Jesus, porque o nosso Deus, Ele nos dá a honra como a mesma honra de Jesus. Eu vou explicar melhor. Nós não morremos na cruz, Jesus morreu. Nós somos pecadores, Jesus não é. Nós não carregamos o pecado, Ele carregou os nossos pecados. E na verdade Ele tira os nossos pecados. Ele nos curou. Não foi nós que curamos Ele, Ele que nos curou. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E mesmo assim, após o sacrifício dele, a Bíblia diz que Jesus é honrado. Jesus, ele recebe a sua coroa de glória, ele recebe o seu lugar no trono, e ele é honrado pelo Pai.
A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso é muito lindo. Ele recebeu tudo isso, e na verdade por isso que a Bíblia diz que ele é digno de receber honra, glória e poder. Ele é digno de receber. Digno é o quê? É justo ele receber porque ele pagou. É justo ele receber porque ele fez por merecer. É justo ele receber porque ele pagou o preço. Ele sofreu no nosso lugar. Mas nós não somos dignos. Nós somos pecadores, ele não é. Nós não sacrificamos, ele se sacrificou. Nós não derramamos nosso sangue, ele derramou o seu sangue. E mesmo assim, a Bíblia nos diz que nós somos com Jesus co-herdeiros da graça. Sabe o que está dizendo isso? A Bíblia: as mesmas bênçãos de Jesus são liberadas sobre nós. Por isso que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, por ele que nos amou. Irmãos, é especial isso. Sabe o que é pior? Mesmo diante de tudo isso, tem gente desperdiçando isso. Já não merecia. Se a gente for olhar pelos olhos da carne, irmão, a gente vai falar assim, ó, mas é uma praga. Se a gente for olhar pelos olhos da carne, a gente vai dizer, mas é uma praga. Jesus está do bom e do melhor e ainda rejeita, despreza. É praga demais. A gente vai pensar assim, não é? Mas pelos olhos do amor, pelos olhos da fé, Deus ainda continua nos amando. A gente erra, ele continua nos amando. A gente peca, ele nos perdoa, nos limpa, continua nos amando. Estende os braços para voltar. Aquele filho não merecia, mas quando ele volta, o pai lhe dá um beijo e um abraço. Ele não merecia, o pai lhe dá uma aliança. Ele não merecia, o pai lhe dá uma sandália. Ele não merecia, o pai lhe dá uma túnica. Ele não merecia, o pai lhe dá uma festa. Irmãos, sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que não dá para entender o amor de Deus. Não dá para calcular o amor de Deus. O amor de Deus não é como o meu e como o seu. O nosso amor, muitas vezes alguém erra com a gente uma vez, a gente já não quer mais ver, a pessoa já vira as costas, demora para perdoar, é difícil de perdoar, e às vezes perdoa, mas nunca mais quer encontrar na frente. Esse é o tipo de amor humano. Infelizmente, frio, seco, distante, calculista, racional. O amor de Deus é muito especial. Ele chega a ser constrangedor, ao ponto de você olhar para si mesmo e falar assim, eu não mereço, mas ele me amou. Eu não mereço, mas ele derramou o seu sangue sobre mim, pela minha vida. Eu não sou digno, eu não mereço, mas ele estendeu a sua misericórdia sobre a minha casa. Eu não mereço, e a verdade, a gente não merece mesmo, mas ele escolheu nos amar. Então aceite esse amor em nome de Jesus e nunca mais despreze, nunca abandone, sempre renove a sua fé a cada dia em nome de Jesus. Renove o seu coração, renove a sua vida, renove a sua alma em Deus. Volte para casa, filha, porque o Pai te ama muito. Você é um filho amado do Pai.